Em termos de uma concepção e de uma metodologia de trabalho com grupos, especificamente fenomenológico existencial, né, o Rogers foi um grande e inigualável pioneiro, né? Ainda que não assumisse, né, muito explicitamente, né, esse enraizamento fenomenológico existencial de sua abordagem e do seu modelo de trabalho com grupos, né, efetivamente o Rogers foi um grande pioneiro de uma concepção e método não só de uma psicologia e psicoterapia fenomenológico-existencial, mas de uma concepção e de uma metodologia fenomenológico-existencial de trabalho com grupos, né? Um pioneiro definitivamente não superado hoje em dia, e efetivamente com um trabalho experimental, né, de uma grande importância e que não foi de todo desdobrado e elucidado a partir de uma perspectiva especificamente fenomenológico-existencial. O Rogers assumiu, que sua abordagem era uma abordagem fenomenológico-existencial, mas tudo que ele faz é meramente mencionar isso lá no final do Psicoterapia e Relações Humanas. Né? Quer dizer, ele não assume, de fato, um enraizamento fenomenológico existencial. Né? Porque o Rogers passou por um processo muito particular, né? Derivado do lugar dele, os Estados Unidos, de uma cultura acadêmica eminentemente objetivista, né? E que ele tentou se libertar, né? Evoluindo na direção de um paradigma fenomenológico existencial. Né? Então, em grande parte, né, todo o movimento do Rogers, o movimento de concepção, de metodologia, o movimento de experimentação de uma concepção e de uma metodologia de psicologia, de psicoterapia e de trabalho com grupos, né, é principalmente um processo no qual ele faz isso como que um striptease teórico. Né? Ele entende, né, que a metodologia de um trabalho em psicologia, em psicoterapia e posteriormente do trabalho com grupos, né, não é uma metodologia explicativa, nós podemos dizer hoje. Né? Ou seja, não é uma metodologia teórica. Né? É uma metodologia que vai na linha do que o Dilthey identificava como compreensiva. Né? O modo compreensivo, o modo de sermos da vivência, né? O modo de sermos vivencial, né? O modo de sermos Erleben, né? Erlebenis, né? Como foram os termos que o Dilthey criou a partir do termo Leben, né? A partir do termo vida. Né? Então, a partir do termo vida, ele criou as expressões vivência, né? E vivencial, né? Como um modo especificamente compreensivo de ser. E nós podemos dizer hoje, não só compreensivo, mas implicativo. Né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo vivencial, além de compreensivo, é eminentemente implicativo. Ou seja, não é explicativo. E essa distinção entre as qualidades implicativas do modo de sermos fenomenológico existencial, né? E as qualidades explicativas do modo teórico de nós sermos são extremamente importantes para nós esclarecermos não só todo o fenomenológico existencial, todo o gestaltificativo, mas também a perspectiva do Rogers, né? A perspectiva na qual ele trilhava, né? Tentando depurar, né, uma metodologia compreensiva, fenomenológico-existencial, implicativa de psicologia, de psicoterapia e de trabalho com grupos posteriormente. Né? Então, o trabalho do Rogers partiu de uma premissa que ele entendeu que esse modo vivencial de nós sermos, esse modo compreensivo de nós sermos, não é o modo teórico de nós sermos. Hoje nós podemos dizer esse modo teórico de nós sermos é da ordem da explicação. E o Rogers, né, palmilhava o caminho de um método, né, que operasse principalmente no modo de sermos da implicação, no modo de sermos que não é teórico,
né, que os fenomenológicos existenciais chamavam de pré-reflexivo, né, de pré-teórico. Né? Então, o Rogers vai fazendo todo um movimento de striptease, fundamentalmente, né, no meio religioso, né, da cultura norte-americana, altamente moralista, altamente teorizante, apesar de profundamente objetivista, né? Profundamente empirista no sentido objetivista do termo. Né? Então o Rogers vai fazendo todo um movimento de se livrar, de fazer um striptease de teoria, de moralismo, né? De objetivismo, né? Para depurar, né, um método que fosse efetivamente implicativo, vivencial, compreensivo, empático, como ele gostava de dizer. Né? Quer dizer, então esse striptease de teoria, de moralismo, de objetivismo, vai marcar o caminho do Rogers. Né? De um modo tal que a gente pode dizer que ele chega ao final da vida, né, no ponto zero da teoria. Né? O Rogers chegou num momento, ou o momento em que ele parou de produzir, né, ou um momento que poderia ser um momento subsequente, né, que a grande questão era como produzir a teoria de um método que não é teórico. Né? Qual a importância da teoria num método fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo, empático, né, que não é teorizante? Como desenvolver a reflexão sobre um método que é pré-reflexivo? Qual a importância da reflexão num método que é pré-reflexivo? Muitos rogerianos, ainda profundamente marcados pelo objetivismo da cultura norte-americana, né, têm uma aversão pela teoria. Né? O objetivismo tem uma perspectiva eminentemente antiteórica, de um preconceito antiteórico. Né? Porque para uma perspectiva do empirismo objetivista, a teoria é erro. A teoria seria se afastar da descrição do objeto, abstrair. E isso constituiria erro para o empirismo. Para o empirismo objetivista. Né? Mas o empirismo fenomenológico, que é a ontologia fenomenológica, não existe problema com a teoria. O momento empírico, é não teórico. Mas nada impede que haja teoria antes e que haja produção de teoria depois desse momento especificamente empírico, ou seja, não teórico, que é o momento vivencial. Né? Então, a vivência fenomenológica é sempre empírica, não teórica. Né? Mas, para a perspectiva fenomenológica, não há problema que haja teoria depois ou que haja teoria antes. Não se briga com a teoria, como faz o empirismo objetivista. Né? Então, o Rogers, né, faz um verdadeiro striptease teórico. Né? Um verdadeiro striptease de moralismo, um verdadeiro striptease de objetivismo, para chegar na empatia de seu método. Né? Para chegar no ponto zero da teoria, ou seja, de uma abordagem que é empírica no sentido fenomenológico existencial, que é a empatia, que é a compreensão. Né? Então, por isso que ele não chega a desenvolver uma teoria que seja consistente, né? Porque ele chegou no ponto zero da teoria. Né? Quer dizer, a teoria do Rogers é uma teoria problemática, uma teoria frágil, vulnerável, né? Mas não é a sua prática. Né? A prática do Rogers, o método do Rogers, e esse é o aspecto fundamental da abordagem do Rogers, o seu aspecto metodológico. Né? Do ponto de vista metodológico, o Rogers é um dos maiores produtores de uma abordagem fenomenológica existencial, quer seja em terapia, quer seja em psicologia, quer seja no trabalho com grupos. Né? Então, nesse processo de desenvolvimento de sua abordagem, e influenciado, inclusive, pelos movimentos de grupo da época, né? O Kurt Lewin, né? Os grupos de sensibilização, né? Os T-groups, né? Todos esses grupos que
pululavam nos Estados Unidos na época, o Rogers vai se convencendo da necessidade de desenvolver um modelo de trabalho com grupos. Mas, num primeiro momento, esse modelo é um modelo que visa trazer para o grupo aquilo que o Rogers tinha aprendido em terapia individual, né? Então, antes de 1974, os grupos de encontro, né, são uma tentativa de utilizar o método que o Rogers tinha desenvolvido em psicoterapia, em psicologia individual, num contexto de grupo. A partir de 1974, né, esse modelo vai ser inteiramente revolucionado, né, principalmente a partir de um grupo novo, né, de jovens psicólogos, né, da Califórnia, né, que começam a integrar um novo grupo do Rogers, né, e em grande parte a partir da influência da Maureen Miller, né, que trazia um modelo gestáltico de trabalhos com grupo do Instituto de Cleveland para o grupo do Rogers na Califórnia, né? Então, a partir dessas influências, o Rogers se sente motivado, junto com sua equipe, a lançar um paradigma completamente novo de trabalho com grupos, né? E, visto em perspectiva, a partir de hoje, esse paradigma era fidedignamente um paradigma fenomenológico existencial de concepção e de método de trabalhos com grupo, né? Quer dizer, na verdade, né, a partir desse momento, o Rogers e sua equipe, né, adentram, né, de um modo radical uma perspectiva fenomenológica existencial, né, e começam a experimentar intensamente o modelo dos grupos vivenciais, né, a partir dessa radicalização fenomenológico existencial da concepção e do método do trabalho com grupos, né? Quer dizer, então Rogers vai entender, né, fundamentalmente, que não só a pessoa, né, quando lhe é permitido se situar numa perspectiva fenomenológica, quando ela não é reprimida para não entrar na perspectiva fenomenológica, não só a pessoa, como o grupo, quando o grupo não é reprimido para entrar numa perspectiva fenomenológica, quando o grupo não é impedido de entrar numa perspectiva fenomenológica, né, o grupo começa a desenvolver todo um processo coletivo de vivência, um processo que é coletivamente compartilhado de vivência e que é eminentemente fenomenológico existencial, e que é eminentemente um processo de vivência de possibilidades e de desdobramento de possibilidades, tanto ao nível pessoal, individual, dos pequenos grupos, como dos grandes grupos, né? Ou seja, a ação, né, que era a perspectiva fundamental do Rogers, a tendência atualizante, começa a ser percebida na própria vivência do grupo. O grupo é um processo de autoatualização. O grupo é um processo de vivência e de ação. O grupo é fenomenológico, o grupo é fenomenativo, né? E é um processo no qual intensamente a vivência de possibilidades, desdobramento de possibilidades e ação. Isso, evidentemente, num funcionamento grupal, num processo de funcionamento grupal, que só pode ser entendido como fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo, gestaltificativo. O próprio modo de funcionamento da vivência grupal é fenomenológico, quer dizer, é empático. E é um processo extremamente significativo. É um processo extremamente importante, tanto para as pessoas individuais que participam desses momentos de vivência fenomenológica do grupo, como para o próprio grupo. É um processo muito importante e significativo, tanto para as pessoas individuais, como para os grupos, enquanto pessoas ativas e enquanto grupos ativos, e enquanto pessoas ativas dentro de grupos ativos, né? Quer dizer, então o Rogers experimenta profundamente esse paradigma
que não reprime a vivência fenomenológica do grupo, que não reprime a vivência compreensiva e implicativa do grupo e que, pelo contrário, procura criar condições para essa vivência fenomenológico-existencial grupal, né, como momento de vivência ativa, momento de vivência do que ele chamava, nas fases anteriores, de tendência atualizante. A tendência atualizante como processo grupal, né? Que nada mais é do que a ação grupal, o processo de vivência da ação grupal. A ação que é o modo de sermos do acontecer e que é fenomenológico existencial, né? Nós podemos dizer que o grupo funciona, né, do modo explicativo, inclusive do modo comportamental, né? Explicativamente, o grupo funciona tanto de um modo teorético como de um modo comportamental e deixado ao seu fluxo natural, quer dizer, não sendo reprimido, o grupo volta a um modo fenomenológico de funcionamento, de vivência de possibilidades, de desdobramento de possibilidades, de atualização, né? E de ação, especificamente. Ação fenomenológico-existencial. O Rogers teve o grande mérito, né, de experimentar esse processo, não só na vivência de uma pessoa singular, que ele faz isso intensamente, né? Mas ele teve um grande mérito de vivenciar esse processo como uma vivência coletiva no grupo. O processo fenomenológico existencial, não só como vivência individual, mas como vivência coletiva e vivência das pessoas dentro do coletivo. Os momentos de vivência fenomenológico existencial do grupo, que são os momentos privilegiados pelo paradigma rogeriano, né, de concepção e de trabalho com grupos, de concepção e de metodologia de trabalho com grupo. No modo fenomenológico existencial, o grupo é extremamente rico, extremamente criativo, extremamente ativo. E todo esse momento de atividade, de criatividade, do mesmo modo na pessoa individual, é um momento, né? Um momento mais ou menos duradouro e que volta ao modo de sermos não fenomenológico, que volta ao modo de sermos explicativo, para depois de passar por esse modo de sermos explicativo, inclusive comportamental, voltar ao modo fenomenológico existencial. Então o Rogers entendeu essa dinâmica e que essa dinâmica se dá enquanto vivência coletiva, enquanto vivência de grupo, né? E com a sua equipe, ele experimentou intensamente esse processo, né? E foi desvendando e tentou desvendar quais são as condições desse processo. Agora, não só mais as condições para a psicologia e para a psicoterapia ao nível individual, mas as condições para o trabalho com grupos, as condições para a metodologia e para a concepção do trabalho com grupos. Isso o Rogers fez intensamente, né? E foi toda uma fase nova, né, no desenvolvimento da abordagem dele, na história da abordagem dele, né? E que, por ser um momento no qual ele escrevia mais ensaísticamente, né? Evitava a teoria, né? Um momento em que existia toda uma confusão com relação à teoria, né? Foi um momento em que existiu intensa experimentação, mas que não se teorizou adequadamente sobre esse momento, ainda que hajam teorizações importantes do próprio Rogers, do John Wood, da Maureen Miller, que escreveram, né, sobre esse processo. Escreveram de um modo ensaístico, né, mas registraram de um modo importante todo esse processo, né? Então, de modo que o Rogers, né, e sua equipe, efetivamente, são pioneiros, ainda vanguardistas, né, de um modelo, de uma concepção e de um método de trabalho com grupos fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, né? Isso não foi pouco.
em termos do desenvolvimento do trabalho do Rogers, né? Em particular, porque cria uma concepção de grupo que dialógico pode ser um grupo autônomo, né? Um grupo que se desenvolve, né, na sua momentaneidade a partir de suas forças espontâneas, né? A partir da atualidade espontânea das pessoas que dele participam, né? E para todo o trabalho de grupo, o desenvolvimento de grupos autônomos é extremamente importante. De grupos que mantêm uma relação dialógica, inclusive uma relação de poder, né, com o facilitador, né, mas que esse poder do facilitador, como o Rogers dizia, não inviabiliza e não destrói o poder dos participantes e o poder do grupo, né? Então, esse tipo de grupo é extremamente importante, em particular no momento que nós vivemos, que nós precisamos de grupos terapêuticos, né? Que nós precisamos de grupos em cooperativa, que nós precisamos de grupos nos CAPs, né? Que nós precisamos do grupo no CRAS, né? Que nós precisamos de grupos pedagógicos, né? Que nós precisamos de grupos de aprendizagem de um modo geral, né? E grupos que, de um modo geral, respeitam a autonomia da pessoa, né? E que são respeitados em sua autonomia enquanto grupo, enquanto processo grupal dialógico.